Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de Eletroquímica em nossa terceira aula sobre pilhas. E como nós vimos no final da primeira aula, qual é o conceito de uma pilha? É uma reação química espontânea. Como é que nós vemos se a reação ela é ou não espontânea? Nós já conversamos sobre os potenciais de oxidação e de redução. E se a variação de potencial da reação ela for positiva, nós então chamamos de pilha. Aqui nós temos um exemplo. Cobre 2 mais zinco 0, dando cobre 0 mais zinco mais 2. Se nós formos olhar os potenciais de oxidação e redução e ver a diferença de potencial ou tensão da pilha, também muitas vezes chamada, nós então obteremos o valor de mais 1,10 volts. Essa reação então ela se caracteriza como uma pilha. E nós hoje vamos conversar sobre uma pilha muito famosa, a pilha de Daniell. Bem, como nós vamos constituir a pilha de Daniell? Aliás, é uma aula experimental belíssima. Nós precisamos de duas semicélulas. Essas semicélulas nós podemos entender como se fossem dois béqueres. Em cada uma das semicélulas nós vamos botar barras e soluções. Aqui na da esquerda nós colocamos uma barra constituída por zinco, zinco 0, e uma solução que contém cátions, zinco mais 2. Enquanto na célula da direita, nós colocamos uma barra de cobre metálico, cobre 0, e uma solução que contém íons, cobre mais 2. Nós vamos então conectar essas duas barras através de um circuito externo, um fio condutor. Esse vai ser o contato, como se a barra de zinco e de cobre tivessem realmente em contato. E nós também iremos precisar de uma ponte salina. Aqui nós temos um tubo de vidro, onde nós temos um eletrólito, um sal. Aqui no caso nós colocamos cloreto de sódio, NaCl. Já vamos comentar sobre a importância dessa ponte salina. E aí então estaria constituída a nossa pilha. Bem, como que funciona a pilha de Daniell? Lembrando que, para ser pilha de Daniell, nós temos obrigatoriamente que ter a barra de zinco na solução de zinco mais 2 e a barra de cobre na solução de cobre mais 2. Se nós formos olhar os potenciais de oxidação e de redução, vamos ver que o cobre tem uma maior tendência de ganhar o elétron, o cobre mais 2, do que o zinco mais 2. Ou seja, o valor do potencial, aqui o cobre é mais 0,34, que é maior que o do zinco, ele nos diz que o cobre tem maior força para puxar o elétron do que o zinco. Ou seja, aqui por esse fio condutor nós vamos ter a passagem de elétrons. E esses elétrons vão estar apontando da barra de zinco para a barra de cobre, já que o elemento químico cobre ele possui o maior potencial. Aqui nós botamos até em vermelho o fluxo de elétrons da barra de zinco para a barra de cobre. Aqui também nós colocamos como o potencial de redução do cobre é maior do que o do zinco, o cobre irá reduzir, ou seja, irá ganhar o elétron, enquanto o zinco vai oxidar, vai perder o elétron. Esses conceitos nós todos falamos em nossa primeira aula do módulo de eletroquímica. O cobre reduzindo, então, ganhando elétron, podemos escrever a equação cobre mais 2 elétrons, gerando, então, o cobre 0, o cobre metálico. Então, o elétron chega nesse lado, os íons cobre que estão nessa solução irão captar esse elétron e vão se transformar em cobre metálico. Enquanto que, do lado da barra de zinco, o zinco 0 está perdendo elétrons. Então, o zinco perde os elétrons e o zinco 0 da barra ele vai se transformar no cátion zinco mais 2, que vai passando para a solução. Se nós quisermos saber a equação geral da pilha, nós aqui temos que primeiramente ver se o número de elétrons ganhos por uma espécie ele é igual aos elétrons perdidos pela outra espécie. Aqui nós vemos que o cobre ganha 2 elétrons, enquanto que o zinco ele aqui perde 2 elétrons. O número de elétrons ganhos e perdidos é o mesmo, podemos cortar e então somar as equações.
Lembrando que o zinco 0 está no reagente, continua no reagente, cobre mais 2 continua no reagente, enquanto que o zinco mais 2 e o cobre 0, que estão nos produtos, eles vão para a minha equação global, também no produto. Achamos então a equação global da pilha. Bem, algumas perguntas frequentes a respeito de pilha. Primeiro, qual é o anodo? O anodo da pilha, ele vai ser sempre o polo que ocorre a oxidação, a perda de elétrons. Aqui no caso, o zinco 0 está gerando zinco mais 2 e liberando 2 elétrons, está perdendo elétron. Logo, o anodo vai ser a barra de zinco. E o catodo, ele vai ser então, no caso, a barra de cobre. O catodo sempre é a espécie que reduz. Então, o cobre mais 2 está ganhando elétrons, gerando cobre 0. O catodo da pilha é a barra de cobre, chamando aqui a atenção que anodo começa com vogal, oxidação também começa com vogal, catodo começa com consoante, redução também começa com consoante. Então, esse daí é o macete para a gente memorizar. Anodo sempre ocorre a oxidação, catodo sempre ocorre a redução. Qual é o fluxo de elétrons? Aqui no caso, eu acho que fica bem claro, né? É da barra de zinco para a barra de cobre, isso aí devido aos potenciais de redução. Qual a reação global da pilha? Nós fizemos no slide anterior. Nós então temos o zinco 0 mais cobre mais 2, originando então zinco mais 2 e cobre 0. Quem é o agente oxidante agora? O agente oxidante, ele vai ser o cobre mais 2. É a espécie que está reduzindo, é a espécie que está ganhando elétron. Eu chamo a atenção aqui que tem que lembrar de botar cobre mais 2. Porque se não colocar o NOx, eu posso ficar em dúvida se é o cobre mais 2, se é o cobre 0 que o aluno está se referindo. Então aqui, cobre mais 2, é o cátion cobre aqui. E o agente redutor vai ser a espécie que oxida, que perde elétrons. A espécie que está perdendo elétrons aqui é o zinco 0. Esses conceitos de agente oxidante e redutor nós vimos em nossa primeira aula de eletroquímica também. Polos da pilha agora. A pilha sempre tem um polo positivo e um polo negativo. E quais são esses polos? Primeiro, aqui a barra de zinco está funcionando como uma parte que gera elétrons para o sistema. Se ela gera elétrons para o sistema, vai ser o polo negativo. Ele está negativo porque tem muitos elétrons, esses elétrons então vão passando para o outro polo. E os elétrons eles se dirigem para qual polo? Lembra que negativo atrai positivo? Os elétrons vão migrar, então, para o polo positivo da pilha. Então, aqui o anodo é o polo negativo, é o polo rico em elétrons, né? É o polo onde ocorre a oxidação, enquanto o catodo ele é o polo positivo, é o polo onde os elétrons se dirigem. Elétron sempre vai para o polo positivo. E a última parte agora, pessoal, quanto a mudanças visuais. Ao longo do tempo, o que eu vou notando na pilha? Bem, as mudanças visuais da pilha de Daniel, eu aqui botei até uma ilustração, elas são, primeiro, a barra de zinco, ela perde massa. Por que a barra de zinco perde massa? A equação não é zinco 0, que é o zinco metálico, originando zinco mais 2, que é um zinco que fica disperso aqui nessa solução aquosa. Então, o zinco da barra está passando para zinco mais 2. Então, a barra de zinco perde massa. Enquanto que os íons cobre da solução estão ganhando elétrons e estão se transformando em cobre 0, ou seja, cobre sólido, cobre metálico. Ou seja, a barra de cobre ela ganha massa. E aqui também chamando a atenção que uma solução de cobre mais 2 é uma solução azulada. Conforme a pilha vai passando o tempo, os íons cobre mais 2 eles vão ganhando elétrons e se transformando em íons cobre 0. Então, eu estou reduzindo a concentração de íons cobre mais 2. O que vai fazer, então, gradativamente, que a solução de íons cobre mais 2, os íons cobre vão passando para a barra e eu vou perdendo a coloração, até que ela fica no final completamente azul, quando eu tenho uma concentração baixíssima de íons cobre mais 2. Então, essas são as mudanças visuais que ocorrem na pilha. E falando agora sobre a ponte salina, pessoal, que é esse tubo de vidro onde nós colocamos um sal dentro dele. Qual é a função da ponte salina? Bem,
A ponte salina, nós falamos que ela mantém a neutralidade elétrica de cada semicélula. Ora, Léo, o que é isso de neutralidade elétrica? Vamos então só pensar aqui. Com o passar do tempo, a barra de zinco vai perdendo elétron, vai cada vez mais chegando elétron nessa semicélula onde está a barra de cobre. Ela vai então ganhando cada vez mais elétrons. Se ela vai ganhando elétron, ela vai ficando cada vez mais negativa. Se eu tiver um grande número de elétrons desse lado, você acha que as cargas negativas vão migrar para um lado que tem muito elétron? Não, elétron repele elétron. Então, qual é a estratégia? A gente colocar um sal aqui, no caso, o exemplo foi cloreto de sódio, NaCl, para quê? Quando os elétrons vão migrando para esse lado, os cátions, aqui no caso o cátion sódio, também vai migrando para esse lado. Para compensar, ganha um elétron, ganha um íon, sódio mais. E aí você não vai tendo acúmulo de cargas negativas desse lado, o que permite o funcionamento da pilha. Ou seja, os elétrons vão continuamente passando para a semicélula de cobre. Ou seja, a função da ponte salina é manter constante a concentração de carga positiva e negativa. Aqui você não vai ter grandes variações de carga positiva e negativa, mesmo tendo essa migração de elétrons, porque nós temos a migração de cátions que estão no fluido dentro da ponte salina. Uma observação agora, pessoal. A pilha de Daniell, ela possui uma notação especial, e as pilhas possuem uma notação especial. Nós aqui temos, então, o zinco 0 perdendo elétrons e se transformando em zinco mais 2. E o cobre mais 2 ganhando elétron, virando cobre 0. E é justamente essa a notação. A gente bota aqui as espécies que estão no anodo, ou seja, zinco 0 se transformando em zinco mais 2, a gente separa por uma barra. E aí uma dupla barra para botar as espécies que estão participando da reação presente no cátodo, que no caso é o cobre mais 2 ganhando elétron, se transformando então no cobre 0, que é o cobre metálico. Então a pilha pode ter essa notação: anodo, 2 barras, cátodo, e a reação, aonde eu omito os elétrons. E eu tenho que obedecer essa sequência. A reação do anodo, aqui oxidação, então a espécie 0 vira cátion. E no cátodo, onde eu tenho a redução, a espécie, então, carregada positivamente, vai se transformar na espécie neutra. Muito bem, o último tópico, então, de pilhas é que a gente estava conversando até então da descarga da pilha, da reação espontânea. Só que também existe a parte da recarga da pilha, aonde eu posso ter a reação contrária ocorrendo. Ou seja, o zinco se transformando, aqui o zinco mais 2, se transformando em zinco 0. Os cátion zinco retornando para a barra de zinco. E o cobre 0 se transformando em cobre mais 2. Esse excesso de cobre, ele pode voltar para a solução. E os elétrons, então, eles iriam ir no sentido contrário. Essa seria a recarga da pilha. E como é que nós fazemos a recarga da pilha? Basta botar um gerador. Esse gerador deve possuir uma tensão ou uma diferença de potencial maior do que a diferença de potencial da pilha. Se nós ligarmos esse gerador, nós conseguimos inverter o fluxo de elétrons. É claro que não vai ser mais uma reação espontânea, vai ser uma reação não espontânea com gasto de energia do próprio gerador. Tudo bem? Vamos então realizar agora alguns exercícios, pessoal. Vamos lá então, pessoal. Eu vou ler o exercício e vou resolver. Vocês podem pausar o vídeo para realizar o exercício e depois conferir as respostas comigo. Vamos lá. Uma pilha é construída a partir de 2 semicélulas, uma com barra de alumínio em solução aquosa de íons alumínio e outra com barra de prata em solução de íons prata mais. A respeito dessa pilha, monte um desenho esquemático e responda. Então,
Primeiro desenho esquemático, temos uma barra de alumínio na solução de cátions alumínio, a barra de prata na solução de cátions prata mais. Eu aqui já botei até o fluxo de elétrons, por quê? A gente dá uma olhada nos potenciais. Se eu comparar o potencial de redução do alumínio mais 3 e da prata mais, nós vamos ver que a prata tem maior potencial de redução, ou seja, ela tem maior força para puxar o elétron. Ou seja, os elétrons vão da barra de alumínio para a barra de prata, por isso que eu botei já o fluxo de elétrons. Vamos às perguntas. Qual barra oxida? A barra que oxida é a barra que perde elétrons, vai ser a barra de alumínio aqui no caso, justamente por causa do potencial de redução. A barra que reduz é a barra que ganha elétron, é a barra de prata. Qual é a semi-reação de oxidação? O alumínio está perdendo elétrons, então nós temos que inverter essa equação. Aqui ele ganha. A equação de oxidação, onde ele perde alumínio zero, gerando alumínio mais 3 elétrons. Semi-reação de redução vai ser a própria reação da prata, onde ela ganha elétron, reduz. Vamos agora achar a reação global. Para tal, nós vamos usar as semi-reações de oxidação e redução. Primeiro, nós temos que ver se o número de elétrons ganhos e perdidos é o mesmo. O alumínio perde 3 elétrons, enquanto a prata ganha só mais 1. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para achar a reação global é ajustar esse número de elétrons. Eu vou multiplicar a equação do alumínio por 1 e a da prata por 3. Nós, então, temos agora as equações ajustadas, onde o número de elétrons ganhos e perdidos é o mesmo. E nós podemos simplificá-lo. Podemos somar agora as duas equações para achar a equação global da pilha. Alumínio zero mais 3 prata mais, dando alumínio mais 3 prata zero. Qual o fluxo de elétrons? Aqui nós podemos colocar da barra de alumínio para a barra de prata. Quem diz isso é o potencial de redução. Quem é o agente oxidante? O agente oxidante aqui é a espécie que ganha o elétron. Quem está ganhando o elétron é prata mais. O agente redutor é a espécie que perde elétron, alumínio zero. Quem é o catodo? Catodo é o lado, né? É a espécie que vai reduzir. Catodo, redução, os dois com consoante. Logo, o catodo vai ser a barra de prata. O anodo, então, seria a barra de alumínio. O polo positivo é o polo que os elétrons estão migrando, logo estão indo para a barra de prata. O polo negativo é a barra de alumínio. E em qual barra há ganho de massa? É só nós olharmos. Quem que nós estamos formando? A espécie metálica. Aqui nós estamos formando no produto alumínio mais 3 e prata zero. Logo eu estou aumentando a massa da barra de prata. Aqui no caso a resposta, barra de prata. Muito bem, pessoal, ficou aí alguma dúvida? Deixem suas sugestões e seus comentários sobre o nosso vídeo. E lembrem-se de se inscrever em nosso canal do YouTube, curtir a fanpage do Facebook e o nosso Instagram. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!